pessoal, mais um vídeo no canal, vídeo com informações importantes. Vamos trazer informações sobre uma notícia que saiu agora na imprensa argentina, dando conta que o Flamengo está de olho em um atacante argentino de 34 anos que estava no Boca Juniors. Dei uma dica aí para vocês, já já a gente vai falar que jogador é esse e se de fato o Flamengo está de olho nesse jogador. Informação, repito, que saiu na imprensa argentina. Conversamos com pessoas da diretoria do Flamengo para saber se procede ou não. Vamos falar também sobre a busca do Flamengo para um lateral direito para suprir a provável, em breve venda do Wesley, que inclusive eu acho que fez a sua despedida contra o Botafogo. Não acredito no Wesley sendo titular no jogo contra o Bolívar na quinta-feira. Vamos falar de 3 nomes que o Flamengo consultou recentemente. Um nome a torcida pede há muito tempo. Vamos falar também de bastidor, porque a declaração de Marcos Braz sobre Fabrício Bruno após o jogo de ontem não caiu nada bem para o jogador Fabrício Bruno e também para outros atletas do atual elenco. Então foi uma, digamos, entrevista desastrosa, péssima gestão de grupo do atual VP de futebol do Flamengo, Marcos Braz. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora, mas antes gostaria de pedir para você se inscrever no canal, dar o like no vídeo, ativar a notificação, compartilhar o vídeo com os amigos, com as amigas e ajudar o canal Vene Casagrande a crescer cada vez mais. Conto com a sua ajuda. Qualquer colaboração será muito bem-vinda, inclusive, se quiser ajudar de maneira financeira, tem o Pix aí na descrição. Beleza? Vamos para as informações. Antes de mais nada, eu preciso falar sobre as declarações de Tite na entrevista coletiva ontem. Eu gravei o vídeo de pós-jogo antes da entrevista coletiva, ainda bem, né? Porque o Tite ele tem uma mania, cara. Ele sempre demora mais de 1 hora depois do apito final para dar uma entrevista coletiva. Até nisso o Arthur Jorge é melhor que ele. 15 minutos depois do apito final, o Arthur Jorge já estava dando entrevista. O Tite nem chegou na sala da entrevista coletiva, o Arthur Jorge já deveria estar em casa. Mas enfim, ontem, novamente, o Tite usou a desculpa do calendário. Que desculpa patética, Tite. Você deveria fazer uma autocrítica, que o trabalho que você vem fazendo no Flamengo não é bom. Não é bom. E eu não estou aqui levantando bandeira de demissão de treinador, não. Eu estou levantando a bandeira seguinte, da autocrítica. Ou o gol que o Flamengo levou aos 2 minutos de jogo novamente em bola aérea é culpa do calendário. Não, Tite. É culpa sua e da sua comissão técnica que não estão treinando. Ou melhor, estão treinando, mas pelo visto não está surtindo efeito. E não está. Todo jogo o Flamengo toma gol de bola aérea. Pasmem, próximo adversário do Flamengo, Bolívar, o que vai fazer lá na altitude? Bola aérea. Vai ser desespero total no setor defensivo do Flamengo. Então, Tite, para de utilizar a desculpa do calendário. O adversário que meteu 4 em você, placar que você não tomava desde 2013, quando ainda comandava o Corinthians, jogou mais que o Flamengo nessa temporada, teve o mesmo número de competições disputadas até o momento. Mas está eliminado a Copa do Brasil, mas disputou a Copa do Brasil até o momento. Ainda não chegou a semana de descanso da Copa do Brasil para o Botafogo. E o Botafogo nem poupou. Muito pelo contrário, botou o mesmo time que botou contra o Palmeiras no meio da semana. E massacrou o Flamengo na parte tática, técnica e física. Além de jogadores a todo momento lesionados, os atletas do Flamengo estão desgastados. Não aguentam o ritmo, terminam as partidas com a língua para fora. O Botafogo não, pleno em cima do Flamengo. Falei no SBT Sport Rio hoje, vou repetir aqui. O Botafogo deveria e poderia ter goleado muito mais. O placar poderia ter sido muito mais elástico. O Flamengo escapou de uma vergonha ainda maior diante de um rival carioca. Então, Tite, para de utilizar a desculpa do calendário. Você deveria justificar as suas decisões. Por que você colocou o Vitor Hugo no lugar do Arrascaeta aos 4 minutos de jogo? Você foi incoerente, Tite. Incoerente. Você já havia dito que o Vitor Hugo não joga nessa posição, tendo o Lohan no banco de reservas. E você, na entrevista coletiva, não explica nada. Um excesso de demagogia e sempre saindo pela tangente nas respostas.
Então, Tite, faça uma autoanálise, porque o seu trabalho até o momento no Flamengo é fraco. É fraco. Vamos agora para as informações. Por falar em entrevista, ontem, depois do jogo, Marcos Braz foi questionado sobre as vendas de Wesley e Fabrício Bruno. No caso do Wesley, ele falou bem encaminhado, próximo. No caso do Fabrício Bruno, sabe o que ele fez? Expôs o jogador. Falando, sabe o quê? Independentemente do sonho dele, do Fabrício Bruno, ele teve tempo para ter o sonho dele, para ter ido embora para a Inglaterra. Ele não quis. Se a proposta for boa para o Flamengo e a gente entender que tem que vender, vamos vender. O que importa agora é o sonho do torcedor. Que entrevista ridícula, Marcos Braz. Para que expor um atleta do seu elenco dessa forma? Sendo que o jogador, 2, 3 dias atrás, deu uma entrevista emocionado, quase chorando, falando do sonho. Queria realizar o sonho dele, da família. Um jogador de 28 anos que nunca jogou na Europa. Ele não quis realizar o sonho indo para a Inglaterra porque, financeiramente falando, era pior para ele. E você tem que entender isso, Marcos Braz. Quem é você para falar de sonho de atleta? De sonho de jogador? Que é isso, gente? Que gestão de grupo é essa? Logo você, Marcos Braz, fazendo campanha eleitoral para se tornar, para ser reeleito a vereador do município do Rio de Janeiro, dentro das instituições do Flamengo, com apoio de membros de torcidas organizadas. Quem é você para falar de sonho, Marcos Braz? Tem que respeitar o atleta. E o atleta, isso é informação, não gostou nem um pouco. Vários outros jogadores não gostaram nem um pouco, acharam totalmente desnecessária a entrevista dele, expondo o atleta do grupo. É assim que se perde vestiário. E eu, que sou um cara que critico o Marcos Braz em vários pontos, sempre falei, cara, de bastidor da bola o cara entende. Verdade seja dita. Só que parece que não mais, né? Parece que chutou o balde. E a pergunta que fica, Marcos Braz está preocupado com a sua campanha eleitoral para vereador do município do Rio de Janeiro ou com o Flamengo? O que está em primeiro plano? O tempo está passando, a janela de transferência vai fechar, o Flamengo precisa contratar. A atuação da diretoria do Flamengo no mercado de transferência é terrível. Fracassou com o Claudinho novamente, levaram um baile do Zenit novamente, não consegue contratar ninguém. Estão correndo atrás agora do Michael, desesperado para contratar o jogador, pagando mais alto do que deveria por conta do desespero. Falta respeito. E por falar em Michael, já adianto o próximo assunto. Michael, o contrato dele vai ser até dezembro de 2028. O Flamengo está esperando ele rescindir com o Al Hilal, porque ele tem contrato com o Al Hilal até dezembro, mas ele vai rescindir com o Al Hilal para ficar livre e aí fechar com o Flamengo. O Flamengo não vai comprá-lo junto ao Al Hilal. O Flamengo negociou salário e luva. E você que está com o discurso que ele vai chegar de graça, ele não vai chegar de graça não, tá? A luva dele será alta, o salário dele também será alto. Me falaram que é salário de outro patamar, fazendo referência ao Bruno Henrique. Então, é um jogador que vai custar alto ao Flamengo, não vai sair de graça não. E por falar em contratação, hoje na imprensa argentina saiu a notícia que o Benedetto, jogador que estava no Boca Juniors nas últimas, deixa eu ver aqui, 3 temporadas, é isso? É isso. Desde 2022 no Boca Juniors, está livre no mercado. Um atleta de 34 anos estaria vindo para o Flamengo porque o Tite ligou para ele. Bom, eu fui apurar no lado do Flamengo, me negaram. Falaram, Vene, não tem nada, pode falar aí para os seus seguidores, para os seus inscritos no canal. Não tem nada, não procede essa informação. Ainda bem, né? Porque sejamos francos, eu vou até dar minha opinião aqui. Seria uma contratação terrível para o Flamengo. Fraca, é um jogador fraco com idade avançada, pelo menos é a minha opinião, e eu quero saber a opinião de vocês, fica aí a informação. E o Flamengo está no mercado em busca de lateral direito. Eu já trouxe o nome do Kelvin do CSKA, que o Flamengo consultou recentemente, o Vitinho, que os amigos da Revista Colorada trouxeram, o Flamengo também consultou recentemente, e hoje eu descobri mais um nome que o Flamengo consultou, mas não vai avançar, pelo menos por hora. Gonzalo Montiel, argentino, que se destacou com a camisa do River Plate, com a camisa do Sevilha, pertence atualmente ao Nottingham Forest da Inglaterra, estava emprestado ao Sevilha. O Flamengo consultou a situação desse jogador,
mas ouviu que não é o interesse dele, nesse momento, vir para o futebol brasileiro. É um atleta de 27 anos e eu falo isso porque a torcida sempre pede a contratação desse atleta. E o Flamengo ligou, não mandou proposta. O Flamengo só manda proposta depois do ok do atleta. Não teve o ok do atleta, mas o Flamengo fica a informação que consultou, pelo menos. E o Cedric Soares é uma outra situação, porque ele foi oferecido, agrada, mas seria um outro modo de contratação. Contrato curto, nada a longo prazo, porque tem idade avançada, ele está sem clube, não renovou com o Arsenal. Já Montiel, Kelvin, Vitinho, seria um outro perfil, mesmo perfil. O Flamengo fazer um investimento, ter o jogador a longo prazo. No caso do Kelvin, dá até mesmo para pensar numa futura venda, porque tem apenas 23 anos. Uma informação, o CSKA quer 7 milhões de euros para vender o Kelvin. Soube disso hoje. Saiu até aí alguns amigos da imprensa carioca noticiando que o Botafogo também teria interesse nesse atleta. O que eu soube é que o CSKA pede 7 milhões de euros para vender esse atleta. Então fica aí as informações de momento. Flamengo se preparando para pegar o Bolívar na quinta-feira, jogo importantíssimo pela Libertadores da América. Marcos, como é que o Flamengo tenta absorver essa goleada sofrida aqui no Newton Santos e o que pode ser passado para a torcida nesse momento que está bastante irritada? O Flamengo observa algum erro em questão de planejamento, por conta de ausência de jogadores, enfim, o que você pode passar? Eu digo por conta do número de lesões também. Sim, primeiro o Flamengo não pode perder para o Botafogo, ou não deve perder para o Botafogo de 4 de maneira nenhuma, né? Em hipótese nenhuma. Passando isso, você tem que fazer a análise de alguns pontos. O Flamengo estava aqui sem quase 7 jogadores, né? A gente perdeu o Pedro, a gente perde o Arrascaeta aqui com 20 minutos, sei lá, com 15, uns 5 minutos. A gente perde o Gabigol, que sempre tá sempre ali. A gente perde, vai me ajudando, o Vinha, o De La Cruz, o Cebolinha, enfim, não tem nenhum time também, não que isso não é sobreviva, mas não tem nenhum time que você ter uma perda tão grande como essa, você possa achar que você vai passar imune. Aí eu vou usar a palavra que você usou, planejamento. Cebolinha, ruptura de ligamento, sim, você não tem o que fazer. Um outro pancada, um outro desgaste. Dito mais de várias vezes, jogadores que quando vão para suas seleções voltam de maneira descompensada. Dito tudo isso, agora é ter tranquilidade dentro do possível. O Flamengo passou para as quartas de finais da Copa do Brasil. O Flamengo tem tudo para avançar na Libertadores também e ir para quartas de finais. A gente está a 5 pontos hoje do Botafogo. Se nós ganharmos o nosso jogo, mas eu conto como 5 atrás, mas se ganharmos o nosso jogo, que está a menos, nós estamos a 2 pontos do Botafogo. Então, eu entendo as perguntas dos jornalistas, entendo a preocupação da torcida. Agora, do outro lado aqui, a gente tem que fazer a análise um pouco mais fria, um pouco com mais calma e saber compreender e sair dessa situação que está. Dito isso, mais uma vez, o Flamengo não deve e não pode perder de 4 de nenhuma maneira. Historicamente, essa, se eu não me engano, é a primeira vez, pelo menos eu como vice-presidente, perco aqui, junto até com 2009. Entendeu? Sim, mas acontece, não gostaria que perdesse dessa extensão toda de gols, mas foi o que aconteceu. Agora a gente levantar a cabeça, ter tranquilidade dentro do possível. As janelas estão aí abertas ainda. Nós temos uma contratação que está muito adiantada, que todos sabem, que é a do Michael. Não está certa porque não está assinada. Eu só conto quando assino. Mas está muito adiantado. A gente vai continuar indo no mercado. Não só como a gente já estava antes, mas analisando agora essas lesões mais importantes, né? Quando a gente tem um jogador
que tem uma lesão em que você, daqui a 15 dias, 20 dias, um mês, você volta com o jogador, é uma coisa. Outra coisa é uma lesão como a do Vinha, como a do Cebolinha, que a gente sequer conta com ele para a temporada. Então tem que ter tranquilidade, calma. A gente, se Deus quiser, a gente vai passar na quinta-feira, vai dar tudo certo e a gente vai seguir em pé no campeonato, na Copa do Brasil, na Libertadores, e com certeza vamos até o final do Campeonato Brasileiro. A gente deu aí um final de ano do tamanho que o Flamengo merece. Você falou sobre o Michael, né, que está bem encaminhado. Como é que está essa negociação do Michael? Eu também queria saber sobre o Fabrício Bruno, que também pode sair, né? Ele falou na zona mista na Libertadores que a diretoria sabe do sonho dele e acho que independente do sonho dele, ele teve tempo para ter o sonho dele, para ter ido embora para a Inglaterra, não quis ir. Aí agora a gente está esperando a segunda proposta. Se a proposta for boa para o Flamengo e a gente entender que deva vender, a gente vai vender. O que importa agora é o sonho do torcedor, não o sonho de ninguém. E o Wesley, cara? O Wesley está muito avançado, até pelo tamanho das cifras, que eu não vou adiantar aqui, mas está bem avançado. Volto a te falar, depois que assina é que a gente pode chegar a confirmar ou não, mas é uma venda, se acontecer nos moldes que está se desenhando, muito importante para o Flamengo e que é impossível segurar o jogador no tamanho dos números em que está proposto para ele também. E o Alcaraz? Alcaraz tem alguma coisa? Não, aí a gente vai aqui começar a falar de um, de outro. Eu não vou falar de jogadores que estão em curso em que a gente está tratando. Eu acho que eu já tratei de todos os temas. Mas já o que falei falta de todos. rapidinho, só para o Michael? O que falta para assinar com o Michael? Ele está aqui e assinar. Então só falta o jogador vir? Não falta assinar. Falta assinar. O jogador pode vir e pode não assinar. Falta assinar. Obrigado, Guilherme. O Flamengo iniciou negociações para contratar Alex Sandro como substituto de Vina na lateral esquerda. O clube carioca demonstrou interesse no jogador brasileiro de 33 anos nos últimos dias, estabelecendo um primeiro contato considerado positivo. A proximidade de Alex Sandro com o técnico Tite pode ser um fator decisivo para o avanço das conversas e eventual acerto. Após o término de seu contrato com a Juventus, Alex Sandro está atualmente em Portugal, onde mantém sua forma física enquanto aguarda a definição de seu próximo destino. Até o momento, as negociações ainda não abordaram questões salariais ou a duração do contrato. A necessidade de reforçar a lateral esquerda surgiu após a lesão de Vina, que precisou passar por cirurgia devido a uma fratura na tíbia e uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito. Com o uruguaio fora dos gramados até o próximo ano, o Flamengo decidiu priorizar a contratação de um substituto, optando por um jogador experiente, onde a relação de confiança com Tite foi um ponto crucial para a escolha de Alex Sandro. Anteriormente, o jogador havia mantido conversas com o São Paulo, mas não houve proposta oficial, e as tratativas acabaram esfriando. Alex Sandro, que iniciou sua carreira no Atlético, passou pelo Santos antes de se transferir para a Europa em 2011. Ao longo de 13 anos no futebol europeu, o lateral conquistou diversos títulos, incluindo a Libertadores com o Santos, 4 campeonatos em Portugal e 11 títulos na Itália, defendendo a Juventus. Agora, a expectativa é que as conversas entre Flamengo e Alex Sandro ganhem mais intensidade nos próximos dias, com o clube carioca buscando fechar o acordo para reforçar sua defesa.